Se você vai ser testemunha em uma audiência trabalhista, você está no vídeo certo. Por isso, fique aqui que eu vou te passar 10 orientações que toda testemunha precisa saber. E fica até o final, porque a última informação é uma dúvida que muita gente tem e morre de medo. Eu sou Daniel Moreno, sócio do escritório Magalhães e Moreno Advogados. Se você gostou desse tema, já deixa o seu like e se inscreva. Aqui no nosso canal nós temos muitos vídeos informativos a vocês, trabalhadores e aposentados. Então vamos lá. A primeira informação que eu gostaria de passar é uma informação em que muitas testemunhas morrem de medo. As testemunhas têm medo de serem interrogadas, questionadas e apertadas sobre aquele determinado assunto, como se fosse um interrogatório policial. E não é assim. Existe toda uma formalidade, uma cordialidade, em que cada pessoa terá um momento certo para falar. Então, fiquem tranquilos. Um depoimento trabalhista não é um interrogatório policial. Normalmente, um depoimento trabalhista é bem simples, com perguntas e respostas bem diretas. Você não precisará entrar na sala de audiência e contar toda uma história. Não é assim. Aliás, você não precisa e nem deve fazer isso. Isso pega muito mal. Por isso, responda apenas o que te perguntaram de forma muito clara e objetiva, ok? Por exemplo, se o juiz te perguntar a que horas você saía do trabalho em média, responda apenas o horário. Por exemplo, 19 horas. Não saia explicando, eu saía às 19 horas porque o meu supervisor falava que era para eu sair esse horário e porque estava chovendo. Não precisa se explicar. Caso o juiz queira uma explicação, ele vai pedir uma complementação dessa resposta para você. Segunda informação, quanto tempo levará a audiência? Isso é muito difícil precisar. Uma audiência trabalhista pode levar 5 minutos ou até mesmo 3, 4 horas, dependendo do caso. Mas isso não é o tempo que levará o seu depoimento. Esse exemplo que eu dei agora é o tempo que levará toda a audiência. Mas só para você não ficar sem essa informação, eu diria que uma audiência trabalhista leva, em média, algo em torno de 30 minutos. Terceira informação, quem é a testemunha ideal? Eu sempre digo, a melhor testemunha é aquela que presenciava os fatos, ou seja, aquela testemunha que trabalhava junto com aquele trabalhador. Por exemplo, não adianta o trabalhador levar uma testemunha que ouviu dizer que certo fato aconteceu. É muito comum um trabalhador chegar no escritório, dizer que foi humilhado pelo seu chefe e dizer que tem uma testemunha que não presenciou os fatos, mas que sabe do ocorrido porque ouviu dizer, ou porque o trabalhador contou para ele, ou porque uma outra pessoa contou para ele. Muitas vezes o trabalhador quer levar o vizinho da casa dele como testemunha, me dizendo que o vizinho via ele saindo para trabalhar. Essas pessoas podem ser testemunha no X-Trabalho? Pode, mas essa testemunha é uma testemunha muito fraca, não vai servir de quase nada. Afinal, ela não presenciou os fatos. Mais uma informação que você precisa saber e é um erro muito comum. O fórum trabalhista é diferente do fórum comum. Ficam em lugares diferentes. Então, tome cuidado para no dia da sua audiência trabalhista, você não acabar se deslocando para o fórum comum. Isso trará muitos transtornos. Muitas vezes a testemunha se desloca para o fórum comum e quando descobre o erro, acaba se atrasando para se deslocar até o fórum trabalhista. Por isso, fique atento ao endereço. Putz, Lu, isso é muito comum, cara. A gente liga para passar a informação para o cliente, passa o endereço, o endereço do fórum é tal. O cara nem anota, ele fala, o fórum você onde é? Nem anota. Aí no dia da audiência, ele vai para o fórum errado. Dá um problema isso aí, você não faz ideia. Uma outra informação legal é que geralmente a testemunha não entra na sala de audiência assim que começa essa audiência. Via de regra, o trabalhador ele fica na sala de espera e caso lá, durante a audiência, não saia um acordo no processo, e aí sim o juiz vai chamar no alto-falante uma testemunha por vez para ser ouvida. Normalmente são chamadas para depor, primeiro, a testemunha do trabalhador e só depois são chamadas as testemunhas da empresa. Agora vamos à quinta informação que muita gente tem dúvida. Eu posso faltar ao trabalho para ser testemunha? Sim, a lei garante que você se ausente do trabalho para colaborar com a justiça. Mas nesse caso, você só não pode se esquecer de solicitar ao assistente do juiz que providencie um atestado de comparecimento para você. Mas atenção, a fim de evitar descontos e problemas, eu recomendo que você se ausente do trabalho apenas pelo tempo necessário e não o dia todo. Vamos lá para outra informação. E se a testemunha faltar no dia da audiência? O
O que acontece? Isso depende muito de cada juiz e de cada tipo de processo. Mas, via de regra, se a testemunha faltar numa audiência, ela causará grandes prejuízos para a parte que a convidou. Dependendo do caso, esse prejuízo pode chegar a grandes valores. Por isso, não falte e não se atrase. Então, vamos para mais uma informação. Mas afinal, como serão as perguntas? Quando você entrar na sala de audiência, o assistente do juiz vai pedir para você um documento com foto para poder identificar você e vai perguntar seu endereço e profissão. Logo em seguida, o juiz irá advertir você, dizendo que você está como testemunha na Justiça do Trabalho e que você tem o dever de dizer apenas a verdade, sob pena de responder um processo por crime de falso testemunho. Mas não se preocupe, isso é normal. O juiz é obrigado a fazer esse tipo de observação para todas as testemunhas. Ele não fez essa advertência apenas para você, achando que você tem cara de mentiroso. Mas se você está falando apenas a verdade, não se preocupe, não tem por que ter medo. Vai ocorrer tudo bem. Via de regra, é o juiz quem começa fazendo perguntas para você. E logo após, é dada a oportunidade para os advogados das partes que também podem fazer perguntas para você. E lembre-se, respostas curtas, responda apenas o que foi perguntado, tá bom? Se fizerem alguma pergunta que você não sabe ou não se lembra, não se preocupe. Basta dizer que você não sabe ou que você não se lembra. Então vamos a outra informação. Será que você pode ser testemunha dessa pessoa? Qualquer pessoa pode ser testemunha, desde que não seja parente daquela pessoa que te convidou e nem amigo íntimo, ou seja, aquela pessoa que frequenta a sua casa e que convive muito com você mesmo fora do local de trabalho. Mas atenção, apenas o amigo íntimo é proibido de ser testemunha na Justiça do Trabalho. Aquele seu colega de trabalho em que você convivia apenas no trabalho não é seu amigo íntimo. Ah, mas se eu tiver um processo trabalhista contra essa mesma empresa, eu posso ser testemunha desse meu outro colega? Pode sim, não tem problema nenhum. Mas aqui eu preciso destacar uma coisa. Se você também tem um processo trabalhista contra essa mesma empresa e esse trabalhador que te convidou já foi sua testemunha no seu processo trabalhista, então você não poderá ser testemunha dela. Isso caracteriza o que a gente chama de troca de favores. E isso não é permitido na Justiça do Trabalho, tá bom? E sobre isso, vale destacar mais uma informação. Se esse seu colega chegou a vir até o fórum para ser sua testemunha, mas não precisou entrar na sala de audiência e efetivamente depor no processo, então essa pessoa não foi a sua testemunha. Isso significa que sim, então nesse caso você ainda poderá ser testemunha dela. Vamos lá a mais uma informação? Tá acabando, hein? E aí? E se eu for testemunha contra uma empresa? Minha carteira de trabalho vai ficar suja? Eu vou ser prejudicado para conseguir um novo emprego? Essa é uma dúvida muito comum entre as testemunhas. Mas não, se você for testemunha em um processo trabalhista, seja a favor do empregado ou seja a favor da empresa, o seu nome não fica registrado em local nenhum, consta apenas seu nome na ata de audiência, mas isso não possibilita uma busca na internet, por exemplo. Por isso, não se preocupe, o seu depoimento não prejudicará você no futuro. E agora, a última e sem sombra de dúvidas, a maior dúvida que quase toda testemunha tem. Ainda trabalho na empresa. Se eu for de testemunha a favor do empregado, eu posso ser mandado embora por justa causa? A resposta é não. Você não pode ser mandado embora por justa causa só porque você compareceu na Justiça do Trabalho para depor. Isso, perante a lei, não é um motivo de justa causa, muito menos de advertência ou de suspensões. Mas é claro que a empresa não vai ficar muito feliz se você for em uma audiência trabalhista contra ela. Na prática, o que pode acontecer às vezes é que um pouco depois da audiência, a empresa pode vir a te mandar embora sem motivo, ou seja, com todos os seus direitos, inclusive fundo de garantia, seguro-desemprego e tudo mais. Então, se você já não faz tanta questão de manter o seu atual emprego, ok, eu acho válido você ir de testemunha contra a empresa e correr esse risco. Agora, se você gosta muito do seu emprego atual e quer manter ele, pense 2 vezes antes de correr esse risco. Bom, pessoal, então é isso. Essas foram as informações do vídeo de hoje. Mas e aí? Conta pra mim, você já foi testemunha em uma audiência trabalhista? Conta pra mim como é que foi essa sua experiência, se você ficou nervoso, se deu tudo certo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreva aqui em nosso canal.